Obrigado pela presença de todos. O Flávio introduziu um pouco da história do dinheiro e agora vamos conversar sobre Bitcoin. Acredito que vocês todos estão interessados nisso. Só para entender, quem aqui já usa Bitcoin? Bastante. E quem considera assim que entende como ele funciona? Essa segunda fila, ele tem o maior PIB em Bitcoin, talvez do Brasil do mundo. A segunda fila inteira. Legal. Mas eu estou errado. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é João Marcos Barguil, eu sou mestre e engenheiro de computação pela Universidade de São Paulo, a minha especialidade é criptografia, especificamente criptografia pós-quântica baseada em reticulados, mas não se preocupem, não precisa saber nem o que é isso para entender o que é Bitcoin. Na verdade, o nosso objetivo é fazer com que todos entendam, afinal ninguém pode acreditar, ninguém pode usar, ninguém pode confiar em uma coisa que você não entende, certo? Então é importante que todos entendam. E vocês vão ver, o Bitcoin ele é muito parecido com muitas coisas que vocês já usam. Por exemplo, uma coisa que vocês usam: o dólar, o euro, o real. Todas essas formas de dinheiro, essas moedas, elas têm um fator em comum. Todas elas são emitidas por um banco central. Todas elas têm uma autoridade central que controla esse dinheiro. Bom, alguns anos atrás, um louco ou um gênio, depende de quem está contando a história, ele pensou o seguinte: os bancos centrais são controlados por pessoas. As pessoas, elas erram, as pessoas mentem, as pessoas podem ter segundas intenções. Será que a gente não consegue criar um dinheiro que não dependa das pessoas? Um dinheiro que dependa, por exemplo, de computadores, que não têm emoções? E a resposta para essa pergunta dele é o Bitcoin. A principal característica que diferencia o Bitcoin é o fato de que não existe uma autoridade central. O Bitcoin ele é formado por uma enorme rede de computadores que trabalha colaborativamente. É uma rede que se ajuda, que trabalha junto para que a própria moeda possa funcionar. Isso é implementado através do que a gente chama de uma rede peer-to-peer. E vocês provavelmente já usaram redes peer-to-peer. Quer ver? Quem aqui já usou o Skype? Quase todo mundo. O Skype, pelo menos no começo, ele era uma rede peer-to-peer. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas talvez um amigo de vocês, que vocês nem lembram direito o nome deles, já baixou torrents piratas, né? Vocês não fazem isso, claro. Mas esse seu amigo de vocês aí, ele baixou através de uma rede peer-to-peer. São coisas que já estão por aí. Bom, e sabem, isso traz algumas perguntas. Por exemplo, se não tem um banco central, a hora que eu chego lá na sua loja para comprar um pastel de flango com a nota de R$2 original do Brasil, baratinho, vocês não vão aceitar o meu dinheiro, porque o meu dinheiro não veio do banco central. Esse meu dinheiro é o que a gente chama de uma nota falsa. Mas e no caso do Bitcoin, que eu não tenho uma autoridade central? Como que eu decido o que é falso e o que não é? Mais ainda, eu estou no computador, certo? Por que eu não posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V nas minhas moedas e ficar milionário? Existe um mecanismo que impede essas trapaças. Esse mecanismo se chama blockchain. O blockchain é a grande novidade do Bitcoin, que permite que, mesmo nesse ambiente aparentemente caótico, exista uma ordem. E o blockchain, ele funciona. Ele funciona porque ele tem a segurança baseada numa das maiores forças do universo, na mais elevada das ciências, na matemática, especificamente na criptografia. Bom, levanta a mão aí, quem é que usa a criptografia? Bastante até. Bom, por isso que não levantaram a mão, vocês não usam criptografia, mas vocês usam a internet, certo? Vocês entram lá no site do banco de vocês, vocês digitam a senha, vocês mandam o dinheiro para lá e para cá, mas vocês não sabem. Mas a internet ela é completamente aberta. Qualquer um pode ver tudo que você faz na internet. Mas o seu navegador, ele mostra um cadeadinho verde ali, que significa que a sua conexão com o banco é segura. E não é só o seu banco que faz isso.
o seu e-mail, as suas redes sociais, os seus aplicativos, todos eles são capazes de te oferecer uma conexão segura. Como? Usando uma das maiores forças do universo, a mais elevada das ciências, a matemática, através da criptografia. Então, vou dar mais uma chance para vocês. Quem aqui usa criptografia? Todo mundo usa criptografia. Percebam que eu estou falando de Bitcoin, essa novidade, mas até agora eu não falei de nada que vocês não usaram. Não tem nada novo por enquanto. Bom, hoje, quando você vai efetuar uma transação, você vai na loja e vai pagar com um cartão. Como que funciona? Você coloca o cartão numa maquininha, digita a sua senha e aí, numa fração de segundo, a maquininha manda uma mensagem para o seu banco responde ok, e aí você acredita que o pagamento foi efetuado. Você não viu o dinheiro. Você também não guarda dinheiro no seu colchão. O seu dinheiro hoje, ele está lá em algum disco rígido, como alguns bytes que você nem sabe onde fica e você confia. Porque você sabe que o seu banco não vai deletar a sua riqueza. Bom, e com o Bitcoin? É a mesma coisa. Só que em vez de um cartão com uma senha, você tem o que a gente chama de uma chave privada. Essa chave privada é que permite que você acesse a sua conta, que você acesse o seu dinheiro. E da mesma forma como é hoje, o seu dinheiro também fica guardado como alguns bytes em algum disco rígido, só que você não precisa acreditar que o banco não vai deletar a sua riqueza. Porque nesse caso, o que protege a sua riqueza é a mais elevada das ciências, é a matemática. Como? Através do blockchain. Bom, quando você faz essa transação com o banco hoje, ou com o lojista, no final do dia, todos os bancos do Brasil mandam todas as transações para o Banco Central. E o Banco Central faz um processo de compensação. Ele verifica cada transação, valida, e aí ele fecha o balanço. Então, toda madrugada, o Banco Central verifica tudo o que aconteceu no país e fecha o balanço do dia. Esse processo de compensação também acontece no Bitcoin. Só que em vez de ser uma vez por dia, ele acontece a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, o Banco Central, que não é central, mas distribuído, fecha o balanço das transações que aconteceram naqueles últimos 10 minutos. De tempos em tempos, novos blocos vão sendo criados, formando literalmente uma cadeia de blocos, blockchain. Então, o blockchain, ele é a história do Bitcoin. Ele é formado por blocos que contêm os resultados consolidados das transações que aconteceram naquele período de tempo. Mas espera aí, se não tem banco central, quem é que gera esses blocos? A resposta para essa pergunta é um pouco contraintuitiva. São todos, um de cada vez. Então, para exemplificar, imagina que nessa sala aqui, nós somos computadores. Tem umas 100, 120 pessoas. Então, 100, 120 computadores formando a rede do Bitcoin. E a gente vai se revezar. Então, primeiro, minha vez. Eu sou o Banco Central da vez. Eu vou pegar as transações, vou validar cada uma delas, vou colocar o resultado em um bloco e adicionar ao blockchain. Daqui a 10 minutos, ele ali de camisa xadrez, ele é o Banco Central da vez. Ele vai pegar as transações, vai validar, colocar o resultado em um bloco, colocar no blockchain. Mais 10 minutos, ele ali no fundo. E assim sucessivamente. Isso traz duas vantagens. A primeira é que ninguém é sobrecarregado. Mas a vantagem mais importante é que fica mais difícil trapacear. Se eu tentar mudar as regras, fazer alguma coisa que eu não devia, vocês não vão deixar. A maioria vence. Para eu conseguir trapacear, eu vou ter que subornar pelo menos metade desse pessoal que está sentado aqui. Parece meio esquisito, mas vocês já confiam em uma coisa que funciona exatamente assim. Por exemplo, a Wikipédia. Você entra lá na página da Wikipédia, lê sobre mitocôndrias, e você acredita que aquelas informações sobre mitocôndrias estão corretas. Por quê? Porque a maioria dos usuários da Wikipédia é bem intencionada. A maioria controla os poucos que entram lá para fazer vandalismo. E hoje,
em questão de minutos, se você deletar alguma coisa, colocar uma informação errada, aquela informação é corrigida muito rapidamente. No caso da Wikipédia, existem moderadores que podem bloquear algumas páginas que sofrem muito vandalismo. Por exemplo, a página dos times de futebol, elas acabam sendo travadas porque tem muita paixão envolvida. E no caso do Bitcoin, se qualquer um pode gerar blocos, por que não vira um caos? Como é feito esse controle de quem vai ser o Banco Central da vez? Através da mais elevada das ciências. Nós vamos aqui todos, juntos, apostar uma corrida para ver quem resolve primeiro um problema matemático. A solução para esse problema matemático é o que a gente chama de prova de trabalho. Então, quem encontrar essa solução primeiro, ele apresenta essa prova de trabalho e aí a gente vai ver, puxa, realmente, essa é a solução que nós buscávamos. Parabéns, você é o Banco Central da vez. Você valida as transações, guarda o resultado em um bloco e adiciona esse bloco ao blockchain. Bom, mas resolver problema dá trabalho. Para que eu faria isso? Porque cada bloquinho tem novas moedas. Então, vira uma verdadeira corrida do ouro, porque quem chegar primeiro na solução vai ficar com as moedas novas do bloquinho. Então, é como se a gente parasse aqui, 1, 2 e já! A gente começa a tentar resolver o problema. Uma hora, alguém vai encontrar a solução. Ele apresenta essa prova de trabalho, coleta as suas novas moedas, valida as transações, coloca o resultado em um bloco e adiciona ao blockchain. E aí, começa tudo de novo, é um novo problema matemático. Esse processo é o que nós chamamos de mineração. Então percebam que a mineração ela é mais do que simplesmente tentar achar dinheiro, é mais do que simplesmente tentar ficar milionário. A mineração é um processo fundamental para o próprio funcionamento do Bitcoin. Sem mineração, a gente não tem como fazer o papel do Banco Central, a gente não tem como validar as transações. Tudo bem? Bom, se eu quero minerar, cavar ouro, eu preciso comprar um equipamento adequado. Se eu quero minerar Bitcoin, o que eu preciso? Eu preciso instalar um software, eu preciso ter um hardware adequado, e uma vez que eu tenha isso, eu posso começar a cavar minha montanha. Eu posso começar a tentar resolver esse problema matemático. E, eventualmente, eu vou achar o meu prêmio. Eu vou achar a solução, eu apresento essa prova de trabalho, todo mundo vai concordar que é a minha vez de ser o Banco Central, eu valido as transações, guardo o resultado em um bloco e adiciono o bloco à blockchain. Bom, então, beleza. Vamos todo mundo sair aqui hoje e começar a minerar. Calma. É um pouco difícil hoje. Tem muita gente minerando, muita gente competindo. Então imaginem um quadrado de 1,5 milímetros de lado. Nem dá para ver ele direito aqui. Perdido em todo o mundo. Todos os oceanos, as montanhas. Ele pode estar em qualquer lugar. Quem achar ele primeiro, ganha. Essa é a dificuldade hoje de minerar. Tem muita gente minerando. Boa sorte. Bom, mas se não dá para minerar, como é que eu ganho bitcoins? A segunda forma de ganhar bitcoins é ache alguém que tenha bitcoins e troque com ele. Você pode vender um produto, você pode oferecer um serviço, você pode até mesmo trocar por uma outra moeda. É aqui que nasce o valor econômico do Bitcoin. Bom, falamos de trocas, falamos de mineração, existe ainda uma terceira e última forma de ganhar bitcoins, que é falsificando. Você pode tentar falsificar bitcoins. Então você vai lá e cria um bloco mandando todos os bitcoins do mundo para sua conta. Só que a rede não vai aceitar esse seu bloco falso. Por quê? Porque cada bloco é criptograficamente amarrado ao bloco anterior. Então, se você mudar um mísero bit de um bloco, essa ligação não vai servir mais. E isso funciona graças à mais elevada das ciências, graças à matemática. Então, para vocês formarem uma imagem de como é difícil falsificar, imaginem que eu tenha todos os computadores do mundo, só para mim, só meus, e eu use todos eles juntos só para tentar falsificar, não um bloco, uma transação só.
eu teria que esperar mais ou menos uns 15 bilhões de anos para conseguir falsificar essa transação. Pra vocês terem noção, a Terra tem 4 bilhões. E provavelmente, a hora que eu conseguisse, nem tivesse mais Terra. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, só tem uma coisa que eu quero que você leve para casa. Quando você perde a sua senha do banco, o que você faz? Você liga para o seu banco, você pede ajuda, e você também não sai compartilhando sua senha por aí, certo? E no caso do Bitcoin, não tem banco para eu ligar. Como eu faço para recuperar a minha chave privada? Tem como recuperar? Tem. Você pega todos os computadores do mundo, só para você, e usa eles juntos e espera bilhões e bilhões de anos. Para quem se interessou, eu escrevo no meu site sobre esses e outros assuntos. Muito obrigado.